Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Padre Honório, do PT. Em seu primeiro mandato, o deputado Padre Honório atua em projetos ligados à saúde, educação e movimentos sociais. Nesta edição, o parlamentar fala sobre o andamento da Escola de Formação Política Interagir para Construir, projeto que objetiva formar novas lideranças políticas no cenário capixaba. Também destaca medidas voltadas para o fomento de arranjos produtivos no campo e defende iniciativa que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Obrigado, Verônica. Bom, a gente já entrevistou o senhor em outra oportunidade, né? E a gente vai começar o programa falando sobre um assunto que é muito importante, né, para toda a comunidade, inclusive para o senhor que idealizou esse projeto, que é a Escola de Formação Política Interagir para Construir, né? É sempre importante a gente voltar a falar nesses assuntos que tocam essa questão da educação e também a formação política dos cidadãos. Há mais de um ano, né, foi inaugurado o primeiro curso. Né, em algumas cidades já estão tendo esses cursos, né, uma delas é Nova Venécia. Já dá para a gente ter uma avaliação parcial assim, do desenvolvimento desse projeto? Com certeza, Verônica. Nós começamos o trabalho e o IFES certificou essa escola e hoje nós temos 22 municípios com a escola. Nós temos aí mais de 1.000 alunos participando. E tendo pelo menos o conhecimento básico de todos os assuntos que se refere à questão da gestão pública, dos parlamentos, enfim. Então nós temos a participação voluntária de todos os professores, a parceria com o SEBRAE foi muito importante, também com alguns deputados estaduais, principalmente o deputado Sérgio Majesco, que tem sido um companheiro indo até as escolas dar aula, também com os deputados federais, o Givaldo Vieira, o Helder Salomão, o Givaldo Vieira, que é deputado federal, tem tido uma participação efetiva também nas escolas, alguns secretários de Estado, como o Paulo Roberto, que nos ajudou, direitos humanos, a segurança pública, enfim. Tem sido, assim, aulas muito importantes para capacitar um pouco mais aquelas pessoas que querem entrar para a vida política, principalmente. Não apenas sendo candidatos, mas aqueles que querem exercer algum cargo dentro da vida pública. Nós estamos aí no Brasil com as pessoas indo para as ruas, mas nós estamos às vésperas de uma eleição municipal. Então, se as pessoas querem realmente mudança, elas precisam se colocar à disposição, se candidatarem, se prepararem para exercer os seus mandatos. Então a escola é isso, ela é uma escola suprapartidária que dá oportunidade às pessoas de se prepararem pelo menos dentro do conhecimento básico para exercerem mandatos um pouco mais próximo daquilo que a sociedade espera. Era uma dúvida saber se tinha alguma ideologia partidária envolvida nesse projeto, né? Não tem, até porque a minha preocupação maior é estar despertando novas lideranças. Que as pessoas, ao estarem se preparando para uma função tão nobre que é o exercício da política dentro dos cargos, desde os municípios até na União, que essas pessoas tenham pelo menos o mínimo de preparação. Foi o que nós ouvimos. Ouvimos mais de 10.000 pessoas, né, em todas as áreas, dizendo o que vocês entendem que um parlamentar ou que uma pessoa que vai assumir um espaço público deveria ter pelo menos um conhecimento básico. Então, as pessoas disseram dos temas, transformamos isso num projeto pedagógico e, graças a Deus, estamos já no 2º ano da escola, não é? São 180 horas de curso. Mais ou menos 2 meses, né? Porque é uma vez por mês? É uma vez por mês, então são 2 anos. Perdão. São 2 anos, né? E agora, em dezembro, nós vamos ter a primeira formatura. Ah, que bacana. Bom, o projeto ele foi idealizado há muitos anos, né? Como o senhor mesmo mencionou, mais de 10.000 pessoas foram ouvidas. Isso. E é um projeto que se confunde, se mistura um pouco com a atuação do senhor enquanto padre. Isso. E agora enquanto o Padre Honório deputado, né? Houve alguma mudança na condução desse projeto quando se tornou, né, deputado?
Não, porque eu vejo o seguinte, que você tem que colocar em prática aquilo que você programa, principalmente com a sua base. E eu tenho trabalhado muito nessa preocupação, mais de escutar, mais de ouvir, para que a gente possa planejar. Então, a escola ela está atendendo aquilo que foi proposto dentro do nosso projeto enquanto candidato. É o que nós fizemos de proposta e é o que nós estamos agora cumprindo. As escolas elas respondem um dos eixos que nós colocamos no projeto, que é a formação política. Uhum. Agora a gente não está falando de uma escola formal, né? É um curso que é dado às pessoas, ofertado por voluntários, né? O curso não tem custo para as pessoas, né? Não tem custo. E aproveitar que o senhor é membro efetivo da Comissão de Educação, eu queria fazer uma pergunta para o senhor nesse sentido aqui. Bom, a gente vem acompanhando essa questão da formação política das pessoas, né? E questionando isso muitas vezes, e agora com as pessoas indo para as ruas, é um questionamento muito válido. Como não é um curso, vamos dizer assim, formal, o senhor acredita que deveria ser incluído, por exemplo, esse tema na grade curricular para formar uma nova geração aí de pessoas com essa questão cidadã, da política mesmo envolvida? Olha só, Verônica, voltando um pouquinho, mesmo sendo professores voluntários, a exigência do IFES que sejam graduados e pós-graduados. Né? Agora, a participação que não exige que tenha graduação e nem pós-graduação. Agora, para ministrar as aulas, sim, precisa. Eu vejo o seguinte, que não sendo uma escola formalizada dentro dos padrões que vai oferecer dentro do ensino médio, do ensino superior, mas eu percebo que nós temos que trabalhar muito dentro das nossas escolas todas as questões relacionadas a essas questões públicas. Nós sabemos que cidadania, ética, conhecimentos gerais sobre as políticas públicas, as pessoas às vezes elas aprendem matemática, aprendem português, mas não aprendem coisas importantíssimas para até mesmo o exercício das funções nessas áreas. Você tem muitos médicos que têm o conhecimento, mas quando parte para alguns conhecimentos básicos da formação humana, ele não tem. Ética, cidadania, compromisso com a comunidade, até mesmo com aquilo que ele assumiu como profissional, do mesmo jeito com advogados, do mesmo jeito Então, não é só o político que precisa de formação. É o próprio cidadão entender como é que funciona, né? É o cidadão que precisa entender. Portanto, eu acredito que essas disciplinas, elas precisariam fazer parte dentro da formação, não apenas a formação lá na graduação do 3º grau, mas eu acredito que, de certa maneira, isso tem que acontecer desde a alfabetização do indivíduo. Né? Nós aprendemos lá na roça que uma árvore que cresce torta, até a cinza dela fica torta depois, quando é queimada. Então é necessário o seguinte, que alfabetizar para a vida, e não apenas para saber ler e escrever. E quando a gente passa esses conceitos lá na infância, depois na juventude, quando a pessoa se torna uma pessoa adulta, então ela se sente um pouco mais preparada para o exercício de qualquer profissão ou de qualquer função, até mesmo essa questão da política. Eu perguntei porque o projeto nessa escola de formação política Interagir para Construir, né, que o senhor idealizou, ela forma a questão para a pessoa ocupar um cargo público, vamos dizer assim, que há uma falta mesmo de preparação de uma maneira geral para que as pessoas que às vezes estão entrando agora na política realmente não têm esse acesso, né? Sim. E eu mencionei essa questão de inserir um tema como esse na grade curricular justamente para poder, desde cedo, as pessoas já terem uma noção de como é que funciona, porque a gente vê nas redes sociais muita gente opinando, né? Muito especialista sem entender muita coisa. É isso aí. Essa é uma preocupação. Você percebe que antes das eleições nós temos muitas pessoas e pessoas capacitadas que apontam o dedo, que diz isso, que diz aquilo, mas na hora de dizer assim, você não quer colocar seu nome à disposição? Então as pessoas, não. Me colocar à disposição, não.
Tanto é o problema que nós temos com a mulher, com a presença da mulher na política. Olha só, exige-se 30% no mínimo de qualquer gênero dentro de um partido para ser candidato, dentro de uma coligação. A dificuldade não é ter pessoas do sexo masculino para compor o quadro. A dificuldade é termos pessoas disponíveis do sexo feminino para compor o quadro e assim disponibilizar nomes com qualidade, com capacidade, com envolvimento, para que a gente possa fazer o processo de renovação. Prova disso é a nossa Assembleia. Quantas pessoas com mais de 50 anos existem ali e quantas pessoas com menos de 50 anos? É mais de 80% que já ultrapassou a linha de 50 anos. Apenas 4 mulheres. Nós temos a metade da população nossa ou mais, dos afrodescendentes, dos negros, e nós não temos nenhum negro sendo representado dentro da nossa Assembleia Legislativa. Temos ali o pastor Mansur, que se declara negro, mas nós temos essa carência no parlamento, tanto no estadual, assim também no municipal, dentro das gestões públicas, das mulheres, dos negros, das pessoas que realmente precisam de estar ocupando esses espaços. Então a escola, ela tem essa função. E ao mesmo tempo, como você disse, se a gente coloca esses ensinamentos lá nas escolas municipais, estaduais, desde cedo, né? Desde cedo, então a gente vai despertar mais liderança para ocupar esses espaços. E o próprio entendimento de como é que funciona a política na prática, isso aí, né? Com certeza. Deputado, a gente vai fazer um breve intervalo e você que está nos acompanhando, não saia daí, a gente volta já. De volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, hoje recebendo o deputado Padre Honório. Bom, deputado, o senhor é vice-presidente da Comissão de Agricultura aqui da Casa, é um tema que o senhor tem lidado bastante também no plenário, tem se pronunciado, né? Sim. E recentemente o senhor promoveu um encontro lá em Mantenópolis, na região noroeste aqui do Espírito Santo, com agricultores e representantes de associações de municípios ali do entorno, né? A pauta era arranjos produtivos, né? Desse encontro foram apresentados alguns projetos, né, envolvendo diversas áreas. As demandas envolvem, deputado, prioritariamente quais medidas? Olha só, Verônica, nós sabemos que o nosso estado, mais de 80% são agricultores familiares. Sim. E, ao mesmo tempo, é a agricultura familiar a grande responsável pela produção de alimentos. Muitas vezes, o parlamentar, principalmente, ele usa das suas emendas parlamentares para dar algum equipamento para as associações ou os assentamentos. Então, nós temos feito um planejamento dentro do mandato, né? Por exemplo, eu cheguei numa comunidade, numa associação, eles me pediram um equipamento que é uma fábrica de polpas de fruta. Então eu perguntei para a associação, quem é que produz frutas aqui? Não, a gente não tem ninguém produzindo. Mas quais variedades vocês gostariam de produzir? A gente já não sentou ainda para pensar sobre isso. Então, para que vocês querem uma fábrica de polpa? Para a gente agregar renda à nossa economia. Então, vocês querem agregar renda, querem uma fábrica, mas não tem a matéria-prima que é fruta e não sabe o que produzir. Então aí surge o arranjo produtivo, ou seja, como o meu mandato começou em 2015, a gente coloca no planejamento dessa cadeia produtiva 2015, 2016, 2017 e 2018. Então, 2015, mobilização, seminários, dias de campo. 2016, assistência técnica, mais seminários, mudas, enfim. 2017 vem o equipamento, porque aí você vai chegar em 2018 com um projeto acontecendo de fato. Então, esse dia, depois que nós fizemos assim, rodamos muitas associações, muitos assentamentos
a nossa equipe, dos nossos assessores, mais a assistência técnica. Assistência técnica, só fala do Incapé, né? Assistência técnica, tanto ligada à nossa assessoria, também sim, como ligada às nossas ações, ligada também ao Incapé, então, e à gerência da agricultura familiar. Nós tivemos 2 dias de formação para trabalharmos exatamente a ideia do arranjo produtivo, para que a gente possa, qual é o nosso desejo? É chegar em 2018 e olhar para trás e perceber que não distribuímos apenas equipamentos, mas que nós trabalhamos o desenvolvimento na sua maneira mais, e aproveitar bem os recursos públicos, não é? Para você levar um resfriador, então você precisa de fazer todo um trabalho de mobilização dos agricultores, planejamento, seminários, dias de campo, e quando chega o equipamento, ele chega para ser mais um item dentro de toda a cadeia produtiva. Saber produzir e saber beneficiar. Saber se organizar, saber produzir, saber industrializar o produto e saber vender o produto. Mas escoamento... É, isso aí, porque aí a gente trabalha o arranjo na sua maneira completa. Então, esses 2 dias, primeiro nós tivemos um ano todo de planejamento. Então, esses 2 dias nós tivemos para colocar isso no papel de uma maneira mais objetiva, mais técnica, para que a gente possa seguir esse planejamento dentro dos movimentos e junto com os agricultores. Mas não só arranjos na linha da agricultura. Certo. Por exemplo, nós temos os bairros, que muitas vezes chega para o deputado pedindo um emprego. O deputado não tem emprego para dar para ninguém, né? Então a gente constrói ali os arranjos produtivos das confecções, do artesanato, e aquilo que a comunidade entende que é a vocação deles. Então, se a gente chega, ouve, bem, vocês vão decidir o que vocês querem fazer para gerar emprego, para gerar renda, etc. E, obviamente, buscando a colaboração do SEBRAE, do SENAR, do Incapé, do MDA, do MAPA, de todas as fontes que nós tivemos como fontes colaboradoras e parceira para ajudar nesse processo, então a gente coloca isso tudo dentro do nosso planejamento. Isso que eu ia perguntar, se já houve um encaminhamento, se já está tudo prosseguindo no projeto. Na realidade, eu procuro dar formação à minha equipe de assessores. A minha equipe de assessores vai repassando todo esse treinamento para as nossas bases. E aí você prepara os assessores para buscar recursos, não apenas de emenda parlamentar, dentro do arranjo, mas tem o FUNSAF, tem o Reflorestar, tem a Fundação Banco do Brasil, tem os editais que são lançados de pesquisa, da cultura. Então, a gente coloca dentro desse planejamento todas essas opções de captação de recurso para que isso possa acontecer de fato. Então, dentro disso aí, por exemplo, todas as emendas que acontecem do nosso mandato e aquelas emendas do deputado Givaldo Vieira que vem na parceria, a gente coloca dentro dos arranjos. E isso já está acontecendo de fato. A gente não coloca uma emenda isolada, a gente coloca dentro do arranjo produtivo, dentro de uma sequência do que eu falei para você anteriormente. Então a gente faz esse trabalho para que a gente possa aproveitar melhor as nossas emendas e os recursos públicos. Ok, só complementando aqui, o senhor preside também a Frente Parlamentar de Incentivo e Defesa da Agroecologia e Agricultura Orgânica. Aproveitar que a gente está nesse tema e falar sobre um projeto do senhor que está em andamento aqui na Assembleia, que proíbe a pulverização, né, aérea de agrotóxicos. Na Europa essa prática é proibida desde 2009. Essa forma de veneno, né, a forma de uso do veneno aérea é pior do que aquela que usa nas costas, né? Olha só, Verônica, anteriormente você disse que eu sou vice-presidente da Comissão de Agricultura, sim. E eu fiz questão de entrar na Comissão de Agricultura justamente para que a gente pudesse estar trabalhando esses temas. E depois nós criamos a Frente Parlamentar da Agroecologia, que está diretamente ligada à questão da agricultura, não é? E quando a gente apresenta esse projeto, eu entendo que o veneno ele faz mal
em qualquer circunstância. De qualquer jeito, não tem pra onde correr, né? Se ele é aplicado nas costas com a bomba, ele vai fazer mal diretamente para a pessoa que está aplicando, porque mais de 80% das pessoas que aplicam não têm o cuidado de usar as máscaras, que num calor desse também é praticamente impossível. Como é que você vai colocar um agricultor com aquela roupa, com bota de borracha, com máscara, com um calor de 40 graus lá na roça? Então, nós não temos essa facilidade do clima, principalmente na região norte do estado. Então, o veneno faz mal diretamente para ele, faz mal diretamente no alimento, porque ninguém fica sem se alimentar, ninguém fica sem a água, ninguém fica sem respirar. Então, mas ele aplicando, seja através de um pulverizador no trator ou um pulverizador costal, ele está prejudicando um pouco mais aquele ambiente que está ali, embora esteja envenenando todos os alimentos. Agora, a aplicação aérea, a Embrapa já diz isso, que uma parte cai diretamente na planta. Uma parte pequena. Não é tão elevada. A outra parte vai cair no solo, e nos rios e na água. Você não tem como controlar isso. E a outra parte vai cair fora daquele ambiente que precisa aplicar. Então, se você tem aqui um morador que ele não quer o uso de veneno, a pessoa, quando passa aplicando veneno, automaticamente aquela família que tem o direito de não querer a aplicação, ela tem que receber alguma coisa que vem lá do ar. Então, nós entendemos, na Europa, por que não pode ir na Europa? Porque faz mal para as pessoas, acaba com a vida. Nós temos, cada dia que passa, mais gente com alergia, mais gente com problema de pressão alta, mais gente com câncer. Outro dia uma pessoa disse para mim, olha, remédio e veneno, a diferença está na dose. Eu disse, não. Se fosse assim, cigarro e refrigerante, a diferença estava na dose também. Mas você vai fumando em doses pequenas, você não fuma 10 cigarros de uma vez, você vai fumando. Quando você vê, você está com câncer de garganta, câncer disso, câncer daquilo. O veneno também, ele sendo colocado no alimento e na água, ou o toque diretamente, ele, na medida, ele vai se somatizando. Um pouco hoje, um pouco amanhã, daqui a um pouco, você não tem a sua vida saudável mais. Então, nós entendemos o seguinte, que os agricultores, aqueles que não querem utilizar o veneno, eles têm o direito de não utilizar. E quando você aplica via aérea, você não dá o direito ao vizinho de quem quer aplicar de não ter essa incidência de veneno dentro da sua propriedade. E eu entendo que ou nós trabalhamos defendendo a vida, defendendo uma alimentação saudável, ou as gerações futuras estarão extremamente comprometidas. Dentro de poucos anos atrás, se a gente olhar a história, de 60 anos, 70 anos para cá que está usando veneno, e nós já vemos toda uma população comprometida com isso, cada dia tendo que inventar veneno mais pesado. Destrói o solo, né? O solo, por exemplo, os adubos químicos, todos eles têm sal. O único que não tem ali é o enxofre, mas os outros todos têm sal. Aí você joga o sal, esteriliza a terra, aí vai ter que corrigir o solo. Depois a planta fica fraca. Ficando fraca, você tem que bater veneno e etc. Então eu vejo que a sociedade, a humanidade, ela precisa de começar a refletir sobre os seus atos, porque senão o nosso futuro não vai ser um futuro bom. Ok, deputado, nosso programa chegou ao fim. O senhor quer fazer alguma outra consideração? Eu gostaria de estar agradecendo toda a equipe da TV Ares, que tem feito um trabalho maravilhoso. A gente percebe isso lá nas nossas cidades, quando as pessoas comentam as nossas atuações aqui dentro, os bairros de Vitória e Grande Vitória. Então, a equipe da TV Ares, que faz esse trabalho sendo verdadeiros instrumentos de comunicação para levar um pouco daquilo que a gente faz aqui.
Ao mesmo tempo, quero agradecer a minha equipe do gabinete de base, que também tem me oferecido a nós, principalmente a mim, muitas informações, tem feito um trabalho maravilhoso dentro das suas funções. Eu quero agradecer os nossos conselhos do Projeto Interagir para Construir, lá nas cidades, que fazem também a mobilização de todos os trabalhos que nós realizamos. E, ao mesmo tempo, gostaria de estar agradecendo a Deus por estar aqui exercendo essa função, que é uma função muito nobre, e pedindo a Deus que eu seja digno dessa missão e possa estar ajudando não apenas os agricultores, que nós falamos bastante hoje, mas a educação, a saúde, o esporte, a segurança pública, todas as pessoas que precisam do nosso mandato, que nós, como parlamentares, a nossa equipe de servidores públicos, que a gente possa fazer isso com qualidade. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Ok, deputado, muito obrigada. Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Para você entrar em contato com o deputado, basta escrever para o e-mail dele que você vê aí na tela, ou acompanhar suas ações também em nosso site oficial, ou também diariamente no jornal Panorama, com edições inéditas, sempre de segunda a sexta-feira, às 10 horas da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!